Olá, senhores atletas, eu sou Luiz Horácio, mais uma vez aqui para passar informações técnicas da prova do Circuito Osher de Triatlo para os senhores. Essa aqui é a nossa terceira etapa do ano de 2024, terceira etapa do Ranking Osher 2024, e nós temos uma temporada inédita com uma grande premiação para os primeiros colocados do ranking de 2024. Não só os ganhadores geral, como também as categorias vão ter premiação. Consulte também no nosso site o regulamento do ranking, né, para os senhores entenderem um pouco mais como que funciona esse ranking anual do Circuito Osher de Triatlo. Né, nesse apanhado de informativos que eu enviei para os senhores, tem lá também o regulamento do ranking para você entender a pontuação, como você pode ganhar na sua categoria, os campeões gerais, quanto eles vão levar de premiação. Ao todo, são R$120 mil em premiação que serão distribuídas no ranking 2024. E agora nós estamos prestes a chegar na etapa número 3 em João Pessoa. João Pessoa, que é a nossa segunda casa, o Osher Triatlo, que nasceu em Maceió e também residiu em João Pessoa no ano seguinte ao nascimento do Osher Triatlo, 2018. Em 2019 a gente também passou a fazer eventos em João Pessoa. Depois tivemos a pandemia e chegamos a fazer provas em 6 capitais do Nordeste. Esse ano nós temos aí 5 capitais contempladas. Nós temos Maceió, que começa e termina o circuito. Nós já tivemos a prova de Aracaju. Agora estamos chegando no João Pessoa. A próxima etapa será no dia 14 de setembro. Uma prova inédita também. A prova não é inédita, mas a forma de fazer é inédita para a gente aqui do Nordeste, que é uma prova sunset. Ela vai acontecer num pôr do sol, no final de tarde do dia 14 de setembro, um sábado, lá em Natal. Natação na Praia do Cotovelo, ciclismo na Rota do Sol, linha de chegada no Alphaville, com um pôr do sol belíssimo, e também muitos vão concluir ainda já à noite, né, já escuro, e vamos colocar um DJ, vamos fazer um negócio diferenciado para essa etapa de Natal. Na etapa de 2023 eu fiquei vislumbrando aquele visual do pôr do sol ali, e falei, cara, a gente precisava colocar uma prova à tarde, e aqui é o lugar para que a gente possa fazer uma prova bem bacana à tarde. É interessante porque Natal é um local muito longe para a maioria dos atletas, mas vocês podem chegar lá na sexta-feira ou no sábado de manhã e preparar suas coisas para fazer a prova à tarde. E no domingo, né, após a prova, vocês vão dormir na cidade, descansar para poder voltar para casa no domingo. Diferente do que acontece hoje, né, em quase todas as etapas, o atleta que viaja termina a prova cansado e precisa pegar a estrada, voltando para casa para trabalhar na segunda-feira. Então essa prova à tarde vai ser um diferencial e ela também vai ter um bônus na pontuação do ranking. É a prova que mais pontua do ranking. É a prova de Natal, a prova Coringa. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para que se leia o regulamento do ranking 2024. Outra informação importante, que dentro desse apanhado de informações que eu enviei para os senhores, tem link de várias coisas, tem link de uma pizzaria, tem link da fisioterapia, tem link da Foco Radical para você acompanhar as fotos do evento, para que você possa adquirir as fotos do evento. Tem lá o link para você acompanhar o resultado da prova e tem também o link da lista de inscritos da prova. Algo interessante que às vezes as pessoas me perguntam é sobre a idade, né? A pessoa vai fazer uma idade naquele ano, mas vai fazer a idade no final do ano. E aí, minha idade está errada. No regulamento diz, a sua idade é a idade que você completa no ano de 2024. Você pode fazer aniversário no dia 31 de dezembro. Lá no começo do ano, 1º de janeiro, você já tem essa idade para o nosso regulamento. Porque você não pode
começar o ano numa categoria, você está disputando a categoria, vamos dizer, 30 a 34, e quando você faz aniversário, você muda de categoria. Como é que ficou a pontuação? Como é que ficou o ranking? Então, o que vale é a idade que você vai completar no ano de 2024. Esse apanhado de informações são todas muito importantes. E tem informações que às vezes elas não são passadas aqui porque às vezes não é tão relevante. Tudo que é colocado no regulamento eu não passo aqui. Então é importante que vocês leiam o regulamento detalhadamente para entender como funciona a prova. A gente até teve uma situação muito chata, né? Desclassificar um atleta é uma situação muito chata. Nós tivemos uma situação na prova de Aracaju, onde foi questionada uma situação que aconteceu e essa situação foi verificada no regulamento e aplicada a punição, porque isso é uma situação que até hoje não havia acontecido, mas já era prevista em regulamento e foi aplicada a punição de acordo com o regulamento. Então, além das informações que eu passo aqui, leiam o regulamento. E uma outra situação, o atleta me pergunta: Horácio, aonde é que eu retiro o kit? Eu mandei para os senhores por e-mail, está chegando também pelo WhatsApp, todo o apanhado de informações. Então tem o vídeo do congresso técnico, tem o guia do atleta, tem o regulamento, tem o termo de aceite, indicação de bicicletaria para consertar sua bike, tem tudo que você precisa saber nesse material. E aí a pessoa deve dizer: poxa, eu não vou nem fazer pergunta para o Horácio, que ele é ignorante. Ele botou lá: não me façam a típica pergunta, onde vai ser a retirada do kit. Por que, que eu não quero responder essa pergunta? Porque tá tudo nesse material. E se o atleta não sabe nem aonde retira o kit, quem dirá o resto? Então todas as informações são importantes. E se eu passar uma informação como essa, a pessoa já fica satisfeita, ela acha que já sabe tudo, porque já participou de várias provas, e é justamente a pessoa que vai errar. Então é importante assistir o vídeo do congresso técnico e é importante dar atenção a tudo. Não é ignorância, é apenas a gente eu não quero passar as informações dessa forma. Nunca postei, eu não sei se eu já postei, talvez eu tenha postado alguma vez, mas geralmente eu não posto na rede social aonde vai ser a retirada do kit, detalhes sobre a prova, porque senão o atleta olha aquilo e se dá por satisfeito. E não vai lá no congresso técnico, não vai no guia do atleta, aonde ele pode abrir o vídeo, assistir o vídeo e ter muito mais informações que ele nem imaginava. Ele abrir o guia do atleta e ver situações que ele precisa ter atenção e que se não fosse ele abrir o guia para olhar onde retira o kit, ele talvez não soubesse dessa informação. E aí mesmo que eu disse na prova de Aracaju, vocês gastam horas e horas treinando, vocês gastam muito dinheiro para fazer inscrição, para treinar. Você pode assistir um vídeo de 40 a 50 minutos do congresso técnico, para que você possa fazer o seu evento, você possa fazer a sua participação de forma satisfatória. Então, achar que sabe, ela pode prejudicar você na prova. Tivemos já situações de mudar o local do retorno e o atleta passar direto, chegar lá no local da transição, cadê o retorno? Cadê o retorno? Porque toda a vida o retorno foi naquele lugar. Quer dizer, ele não assistiu o vídeo do congresso técnico e não sabia que mudou. Então, ninguém sabe exatamente tudo, porque precisa ler o regulamento, precisa assistir o vídeo do congresso técnico. Então, é um apelo que eu faço: assistam esse vídeo até o fim. Vamos lá, o Oxe Triatlo 2024 em João Pessoa tem o apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, secretário Caio Márcio, secretário de Esporte do município de João Pessoa, o nosso amigo Romero Maia, presidente da Federação da Paraíba, Federação de Triatlo da Paraíba, FETRIP. Nós temos aí o apoio da Sport Life, um abraço para a Aninha,
que nos recebe todos os anos em João Pessoa. A entrega dos kits vai ser na loja da Aninha, na Sport Life, e agora ela está com uma loja nova, mais moderna, maior e com mais produtos para os senhores triatletas. Chateau Bike, nosso amigo Chateaubriand, que é o dono da Chateau Bike, também vai ter a maior satisfação em receber os senhores na sua oficina para qualquer reparo, montar uma bike, o que você precisar sobre a sua bike, é só falar com o Chateau. A Renovare Fisioterapia, esses contatos também estão no guia do atleta, nos links em que eu enviei. A Renovare você pode marcar uma fisioterapia pré-prova, uma liberação. Então fala com o pessoal da Renovare e marca sua manutenção pré-prova. E durante a prova, no final de prova, nós vamos ter a Renovare lá fazendo essa fisioterapia, liberação miofacial ali no final da prova. E o nosso parceiro de sempre, a Contime e MyLapse, que é os nossos chips de cronometragem. A prova acontece na Estação Cabo Branco de Ciências, Cultura e Artes. É um local belíssimo que fica ali na parte alta do Cabo Branco. É um local muito bonito. Desde a primeira vez que eu vi esse local, eu falei, isso aqui dá certíssimo para colocar uma prova de triatlo. E tem uma situação assim, a gente sabe da importância de que o nosso evento ele seja visto. É bacana que a gente seja acompanhado pela população, pelas pessoas que residem em João Pessoa ou em qualquer outra cidade. Ao mesmo tempo que, para a gente poder chamar a atenção, a gente se colocar a prova num local mais público, a gente também interfere mais no andamento da cidade e pode deixar mais pessoas chateadas também por fechar as ruas, fechar o trânsito, fechar os acessos. Então a gente também se preocupa com isso para que a gente possa ser bem recebido em todas as cidades que a gente chega e não causar muito transtorno, diminuir os transtornos que causa qualquer evento em uma cidade. Então, o Oshi Triatlo vai acontecer mais uma vez na estação de Ciências do Cabo Branco, com natação na Praia do Cabo Branco e não no Busto de Tamandaré, como seria o desejo da maioria das pessoas e também o meu. Não vou mentir que gostaria muito que nossa prova fosse lá, pelo fato de chamar mais atenção, e para a gente que é organizador é mais fácil, porque nós temos que montar duas estruturas para colocar as bicicletas, duas transições diferentes, são o dobro de material, é o dobro de cestinha, é o dobro de estrutura metálica, é o dobro de grade, tudo é o dobro, além do trabalho. Então para a gente seria muito mais fácil uma prova com uma só transição, T1 e T2 no mesmo espaço, mas também reconheço que a gente, fazendo a prova dessa forma, como sempre fez, tirando a primeira prova de João Pessoa, que foi no local único, a gente interfere menos na cidade e consegue ser mais parceiro do ente público, né? Todo mundo que comanda a cidade e não quer trazer certos impactos aí para a população, né? Então, mais uma vez, Oshi Triatlo no Cabo Branco, natação e ciclismo no altiplano, entre a Estação Ciências e o Centro de Convenções, T2 na Estação Ciências. A entrega dos kits acontece na Sport Life, tá aqui o endereço. E aí, Luiz, como é que eu chego lá? Luiz, me manda a localização. Nos links que eu mandei, você vai clicar lá na retirada do kit e já vai abrir o seu Google Maps e vai te levar direto ao endereço da Sport Life. A entrega vai ser somente no sábado, das 10 horas às 19 horas. E os atletas de outros estados que por acaso não conseguem chegar até as 19 horas ou que por acaso vai viajar de madrugada diretamente para fazer a prova, o atleta de Recife, como ele tem uma distância menor, às vezes ele sai de madrugada, faz a prova e volta. E não se hospeda na cidade, não vai um dia antes. Então vai poder retirar o kit no dia da prova,
lá na Estação Ciências, das 5 às 5h30, lá na Estação Ciências. Outra pessoa também pode retirar o seu kit, desde que esteja com o seu termo de aceite assinado e impresso, né? Impresso e assinado, para que essa pessoa chegue com o seu termo e a gente possa entregar o kit para um terceiro, para que ele possa levar o kit e te entregar. E uma foto pode ser no próprio celular do documento de identificação seu. Então você fornece uma foto do seu documento, manda o termo, mas a pessoa precisa imprimir e levar impresso para poder retirar o seu kit. E ela pode retirar. Ah, Luiz, eu não vou fazer a prova. Eu me machuquei, não estou em condições, então eu preferi nem viajar e pedir para uma pessoa retirar o meu kit. Nesse caso especificamente, outra pessoa pode retirar o seu kit sem o termo, porque o termo é referente à sua participação. Se você não vai participar, não precisa do termo. E aí, o que a gente faz? Entrega o seu kit sem o chip. A gente entrega o kit do atleta sem o chip de cronometragem e não precisa do termo de aceite. O kit do atleta, nós temos um adesivo que deve ser aplicado na parte frontal do capacete. A touca de natação de uso obrigatório, tem que utilizar a touca da prova, não pode utilizar a touca do patrocinador, do amigo, da assessoria, tem que utilizar a touca da prova. Um adesivo para colocar no canote da bicicleta. Esse adesivo do canote a gente consegue ver o seu número de forma lateral e o número do capacete a gente consegue ver o teu número na parte frontal. Então tem um adesivo na bike e um adesivo no capacete. E as tatuagens, é um par de tatuagens para que seja colocada no braço e no antebraço. Atleta de revezamento, provavelmente só tenha um par de tatuagens ou dois, porque nem sempre a gente consegue ter 3 pares de tatuagem do mesmo número. Então, nesse caso da prova de João Pessoa, nós temos aí 1 ou 2 pares de tatuagem. O par de tatuagem ele é mais importante para o atleta que for fazer a natação, porque senão ele não tem identificação nenhuma. Então, se tiver um par só de tatuagem no seu kit de revezamento, é do atleta que vai fazer a natação, porque o atleta que vai correr já tem número de peito, o que vai pedalar já tem número no capacete e na bike, e essa tatuagem fica para quem vai nadar. E no caso de quem for, no caso tenha 2 pares de tatuagem ou 3 pares, aí vocês decidem aí quem mais vai usar. Mas especificamente a pessoa mais importante que precisa utilizar a tatuagem é o atleta da natação. O número de peito é de uso obrigatório. O atleta precisa correr com esse número na parte frontal do corpo. O triatleta geralmente utiliza um cinto porta-número e coloca esse cinto na hora da transição. O atleta que está começando agora vai alfinetar o número de peito na camiseta e aí quando ele faz a transição na saída da água, ele vai utilizar essa camiseta para pedalar que já está com o número afixado. Não tem problema nenhum. Você já pedala com o número de peito na camiseta e isso vai adiantar a sua vida na segunda transição, porque você já está com o número. Não tem punição se você utiliza o número no ciclismo. Você só não pode ficar sem o número na corrida. No kit também tem uma pulseira de participante e o chip de cronometragem. O capacete, essa foi uma situação de punição na prova passada. O regulamento diz: o capacete deve estar sempre afivelado quando o atleta está em contato com a bicicleta. Ou seja, você não pode encostar na sua bicicleta sem estar com o capacete afivelado. Então, qual é a situação? Quando você vai fazer a transição, a primeira transição, primeiro você coloca o capacete, afivela o capacete e aí sim você segura e conduz a bicicleta empurrando até o tapete de transição. Na segunda transição, você vai descer da bicicleta, seguir empurrando a bicicleta até o local indicado
com o seu número dentro da transição, colocar a bicicleta no bicicletário e aí sim você pode desafivelar e retirar o capacete. Então, enquanto você está em contato com a bicicleta, o capacete deve estar afivelado e na cabeça. E isso ao pé da letra, porque ele diz em qualquer situação que está escrito no regulamento, significa até no bike check-in e também no bike check-out. É uma prova amadora, é uma prova que não tem a intenção de punir o atleta à torto e à direita. A gente procura ter um trabalho um pouco mais educativo. Então o árbitro ele pode te chamar a atenção e dizer: opa, cadê o capacete? Só entra para fazer o bike check-in com o capacete afivelado. Então você vai ter que botar o capacete, afivelar o capacete. Quando você passa do tapete de desmonte e que não, vamos outra situação. Você no bike check-in deixou um objeto fora da caixa, o árbitro vai chamar a sua atenção e dizer, ó, cara, os seus objetos têm que ficar dentro da caixa para que você não seja punido. A gente não vai simplesmente fechar os olhos e deixar você errar. A gente vai tentar te corrigir. Mas se você insiste em errar, aí vai ter uma puniçãozinha, um descansinho de 2 minutos no penalty box, dependendo do erro. O chip de cronometragem, como eu falei, ele não é um souvenir, ele não é descartável, ele deve ser devolvido no final da prova. Ao cruzar a linha de chegada, você vai devolver o chip e receber a medalha de participante. Então tem que devolver o chip para pegar a sua medalha. E se você perder o chip, ou então não devolver, R$ 200 de valor para reposição desse chip. Os atletas do revezamento eles devem permanecer dentro do bicicletário no local marcado com o seu número de atleta, ou seja, na T1 para quem vai receber o chip para iniciar o ciclismo e na T2 para quem irá correr e estar dentro do bicicletário com a devida antecedência. Então vamos dizer que um atleta vai nadar e você vai pedalar. Então esse atleta está com o chip, vai passar pelo tapete, vai entrar no bicicletário, vai te encontrar no número que vocês têm como atleta. Esse atleta que vai pedalar já pode ficar com o capacete na cabeça, já pode ficar pronto. Ele só não pode tirar a bicicleta do rack. Então ele espera esse atleta chegar, tira o chip da perna de um, coloca na perna do outro e aí ele pode tirar a bike do rack e conduzir a bicicleta até o tapete de montagem, onde ele tem que montar na bicicleta após o tapete. E na segunda transição, esse atleta termina o ciclismo, desce da bicicleta antes do tapete, empurra a bicicleta até o local indicado com o seu número do bicicletário, aonde o seu colega que vai fazer a parte de corrida já pode estar de tênis, já pode estar pronto. Você chega, coloca a bike no rack, tira o chip da sua perna, coloca na perna dele e aí ele sai para correr, ok? E na linha de chegada, os três podem cruzar juntos. Pode ficar os dois esperando ali próximo à chegada para que entre o trio ou a dupla juntos na chegada. A hidratação, não haverá hidratação para o ciclismo. Cada atleta é responsável em levar o líquido da sua preferência para consumo durante o ciclismo. Porém, na saída da natação, nós vamos oferecer água mineral. Na segunda transição também, 2 postos de hidratação durante a corrida e na área de dispersão no final da prova. Parentes, amigos de atletas, pessoas que estão acompanhando, não será disponibilizado água para os acompanhantes. Então, ou leva líquido da sua preferência para consumir lá no local da prova, ou de qualquer forma a gente vai tentar conseguir algum vendedor para ficar por ali oferecendo produtos também para quem não está inscrito na prova, né? Para que ele possa ter acesso também à água. O penalty box é um quadro grande com números, onde a gente vai colocar o número do atleta que vai ser punido. Esse penalty box fica a 200 metros do início da corrida. Iniciou a corrida a 200 metros,
você vai ver ali essa estação do penalty box. E o atleta é o responsável em olhar para o quadro e ver se o número dele está lá. Então, qualquer volta da corrida que você passar pelo quadro, observe se seu número aparece lá. Caso o seu número apareça no quadro, você deve parar imediatamente e o árbitro vai aplicar a sua punição, vai até te dizer aonde que você cometeu o erro e por isso você foi parar no penalty box. 2 minutinhos de descanso e volta a correr novamente. O árbitro não vai chamar ninguém pelo número. Ele não vai ficar observando você passar para te chamar e dizer, você tem que parar. Não vai. O atleta é responsável em olhar para o quadro todas as vezes que passar pelo penalty box. Não cumprindo a penalidade, vamos acrescentar 4 minutos no seu tempo final de prova. Vai ser dobrada a sua punição acrescentando tempo no final de prova, no seu tempo de prova. A programação. No sábado, entrega de kits das 10 às 19. No domingo, de 5 horas às 6 horas, tem um errinho ali, deixar os pertences na segunda transição, que são os pertences da corrida. De 5h30 a 6h30, o bike check-in na praia do Cabo Branco. Então, primeiro você vai ter que ir lá na T2, na Estação Ciências, deixar seus objetos de corrida e ir para o bike check-in na Praia do Cabo Branco com seus objetos de ciclismo e de natação. Eu vou explicar o restante daqui a pouco. 6h40, execução do hino nacional. 6h50, largada do Olímpico, masculino, feminino e revezamento. 6h55, largada do sprint masculino, feminino e revezamento. 7h10, largada do mini sprint, 10 horas a premiação. No meio dessa programação nós temos também às 9 horas o Duathlon Kids. Os atletas, as crianças que vão fazer o Kids vai ser na Estação Ciências às 9 horas da manhã. Então nós vamos falar no sistema de som, juntar essas crianças para que a gente possa fazer o duatlo. Eles vão correr, pedalar e correr e cruzar a linha de chegada. E às 10 horas será a premiação. Então, os pais dos atletas que também são atletas, eles provavelmente vão conseguir terminar a sua prova para depois acompanhar a prova dos filhos. Então, primeiro a prova dos adultos, 9 horas, a grande maioria dos atletas já chegou e vai poder acompanhar a prova das crianças. Então, se você vai correr ou sua esposa vai correr, um dos dois vai com a criança para lá, para que 9 horas a gente possa dar a largada da categoria Kids. Os atletas do Olímpico são identificados na natação pela touca de cor branca, do sprint touca azul e do mini sprint touca laranja. Por isso que tem que ser obrigatório a utilização da touca da prova. Então vamos falar agora desse procedimento inicial no domingo. Passo a passo. Primeiro você vai deixar os pertences na Estação Ciências do Cabo Branco. Lá vai estar a sua caixinha com o seu número e você vai deixar o seu tênis, o seu boné, aquilo que você vai utilizar durante a corrida, já vai deixar na caixinha. Os dois bicicletários são idênticos. Eles são 2 fileiras, onde você inicia o percurso dentro do bicicletário. Lado esquerdo vai ser ímpar, lado direito vai ser par e os números são crescentes. Então, no mesmo lugar que sua bicicleta vai ficar na primeira transição, também vai ficar na segunda. Você não vai ficar perdendo tempo quando chega na segunda transição procurando o seu número, porque primeiro que você já passou lá mais cedo para deixar os seus pertences na caixinha, como também é igualzinho à primeira transição. Número par à direita, número ímpar à esquerda e números crescentes. Então, você vai primeiro na estação, deixa seus objetos. Então eu sugiro, deixa os objetos da corrida e deixa também o seu carro
no estacionamento da estação. Deixa o teu carro lá, porque quando você for para fazer o bike check-in, você já desce com a bicicleta pedalando, vai até o Cabo Branco, dá 3 quilômetros, só que você pode cortar um caminhozinho ali, vai dar menos de 3 quilômetros, vai fazer o bike check-in, você vai descer também com a sacola, uma sacola trazendo seus objetos de natação e ciclismo, fazer o bike check-in. E aí, quando você fizer a primeira transição e sai para pedalar, Luiz, o que eu faço com o meu óculos, a minha touca, a minha boia, a minha roupa de borracha? Você vai deixar dentro da caixa. Os objetos têm que ficar sempre dentro da caixa, inclusive ao fazer a transição. Aí a nossa equipe vai pegar aquela caixa, colocar todo o conteúdo numa sacola identificada, lacrar a sacola e vamos transportar essa sacola para a segunda transição. Então, depois que você fizer a primeira transição, a gente organiza essas sacolas e coloca na mesma cestinha sua a sua sacola da primeira transição. E aí, quando você terminar a prova, que cruzar a linha de chegada, lá vai estar a sua bicicleta, os seus pertences da primeira caixinha, os seus pertences que você fez a segunda transição, e o teu carro também já está lá na Estação Ciências para você ir embora. Então, por isso que eu sugiro, vá de carro para a estação e desça pedalando para fazer a natação. Ah, Luiz, mas eu tô com amigos, com parente, com esposa, com marido que vai acompanhar. Então, se quiser descer para o Cabo Branco de carro, lá é bem difícil para estacionar, mas vai para o Cabo Branco de carro para acompanhar a natação, acompanhar a saída do atleta da natação e depois vai para a Estação Ciências. Vai ter problema também com o trânsito para poder chegar na Estação Ciências e aí você acompanha o restante da prova, né? O atleta fazer a segunda transição, correr, linha de chegada. Então dá para fazer isso aí. Como pode também, vai chegar cedo, vai caminhando. Quem está acompanhando faz uma caminhadazinha até o local da natação. O atleta saiu da água, começou a pedalar, você faz outra caminhadazinha de volta para a estação e o carro está lá dentro da Estação Ciências, nas ruas adjacentes ou então no estacionamento da estação, porque não vai caber o carro de todo mundo no estacionamento da estação, mas cabe grande parte dos veículos. Então essa é a dinâmica. Então quando você chega lá, você está fazendo a prova sozinho, você não tem ninguém para ficar com seus pertences. Aí você vem com a chave do carro. Você não pode deixar a chave do carro na caixa de transição. Na tenda, na nossa tenda, lá na Estação Ciências, você vai procurar a nossa equipe para guardar o volume, para que quando você termine a prova, você vai lá, pega o seu objeto para poder ir embora. Você não pode deixar a chave de carro, celular, carteira na caixa de transição. Na caixa de transição só pode ficar objetos que serão utilizados na prova. O que não for utilizado na prova pode deixar no guarda-volumes na tenda. Roupa de borracha liberada para todos os atletas. Mini sprint também e sprint podem utilizar a boiazinha de sinalização. Eu coloco aqui que o olímpico é proibido, mas se houver necessidade, pode utilizar. A bike MTB é permitido somente no sprint e no mini sprint e proibida realmente no olímpico. A boia de sinalização, ela não pode estar com esse cordão solto, comprido e a boia arrastando na água. Você vai ter que encurtar esse cordão, você faz um laço para deixar a boia bem juntinha ao seu corpo, para que quando você esteja nadando dentro de uma prova que tem muita gente, uma outra pessoa não seja prejudicada pela sua boia sendo arrastada por uns 2 metros de corda. Então a sua boia tem que ficar junto ao seu corpo. E aí, no caso de necessidade, você, quando puxar a boia, aquilo vai desfazer o laço e você consegue flutuar com a sua boia. Você não pode deixar a boia solta, arrastando, atrapalhando os demais atletas. Mas se você precisa utilizar, mesmo que no Olímpico, a gente não vai aplicar nenhuma punição.
A natação aqui na figura, ela diz que é no sentido anti-horário, mas o que vai dizer como vai ser a natação é o dia e a hora. Então lá nós vamos fazer o briefing antes da largada de como que vai estar as correntes e como que vai ser a natação, se é sentido horário ou anti-horário. O que é certo é, o sprint é uma volta, o olímpico são duas e o mini é uma volta menor, de 400 metros, 750 metros no sprint e 1.500 metros no olímpico. Hoje, se você olhar hoje, a previsão para domingo é de vento forte e chuva. Esperamos que tenhamos um tempo melhor no domingo, mas eu já estou abrindo os olhos aí para uma previsão que tem no domingo, tá certo? E todas as condições elas são avaliadas lá nas vésperas ou no próprio dia da prova de todo o procedimento para a realização do evento, tá bom? Então a gente vai acompanhando a questão de tempo. O ciclismo, você vai sair da natação, diferente do que fizemos o ano passado. Na frente da transição existe o Hotel do Mar. Não indico esse hotel para você, tá bom? Eu só estou dizendo que é na frente do Hotel do Mar. No ano passado, eu falei para todo mundo, o hotel é na frente, a prova é na frente do Hotel do Mar, na frente do Hotel do Mar, na frente do Hotel do Mar, e todo mundo fixou essa questão de Hotel do Mar e se hospedou no Hotel do Mar. E eu digo isso com toda segurança, porque eu já fui maltratado lá e os atletas que ficaram lá também relataram que foram maltratados. Não querem que suba com a bicicleta para o quarto, não tem onde guardar a bicicleta, então assim, eles não tratam bem o atleta. Então eu não indico que você fique no Hotel do Mar. A prova acontece na frente do Hotel do Mar, aí nós vamos sair da transição, pegar a rua do Hotel do Mar e depois dobrar à esquerda, para que assim a gente possa passar pela rua de trás e mais na frente acessar a orla. Porque na orla, todos os dias, não é só final de semana, todos os dias a orla é fechada para lazer, para correr, para patins, bicicleta. Então é muita gente que fica nesse trecho de orla e aí a gente sai com uma prova competindo. Você, atleta, em qualquer situação, tem que ficar prestando atenção, principalmente no início da prova. Você não pode clipar, baixar a cabeça e se distrair no início de prova, porque ali tem crianças, tem pessoas idosas, tem todo tipo de gente passeando na orla. Para diminuir o risco, vamos pela rua de trás, tá bom? Mas quando vai acessar a orla um pouco mais à frente de novo, também pode ter um fluxo de gente. Tem que estar prestando atenção, não pode baixar a cabeça e se distrair. Na prova do ano passado tivemos um acidente onde um atleta bateu numa outra pessoa que estava passeando. Então, para que a gente não tenha esse choque, primeiro todo mundo deve prestar atenção sempre. E nós vamos fazer esse percurso do Cabo Branco pela rua de trás. O nosso ciclismo ele sai do Cabo Branco e vai até o centro de convenções. E depois vai rodar entre o centro de convenções e a Estação Ciências, sendo que o mini sprint ele vai dar apenas uma volta, vai até o centro de convenções e vai para a Estação Ciências. E o ano passado, uma atleta fez a transição, subiu até a Estação Ciências e já fez a segunda transição. Ela não foi para o centro de convenções, ela foi direto para a Estação Ciências, da T1 para a T2. Foi desclassificada, não fez o percurso correto, não fez o percurso completo. Então ela foi desclassificada. Você tem que sair da primeira transição, você vai até o centro de convenções e retorna para fazer a transição na Estação Ciências, atleta do mini sprint. O atleta do sprint, ele vai dar duas voltas nesse percurso. Centro de convenções estação, centro de convenções estação, e aí faz a transição. E o do Olímpico 4 voltas. Ele vai fazer 4 voltas entre a Estação Ciências e o centro de convenções para aí sim fazer a transição.
A soma de quilometragem do mini sprint, por conta desse percurso que ele é um pouco aí diferenciado por ser duas transições, o mini sprint ele vai rodar 12 quilômetros e 200 metros. O sprint vai rodar 21,4 quilômetros e o olímpico vai rodar 39,8 quilômetros. Essa é a medição do percurso dessa prova de João Pessoa. Como a gente tem que se adaptar ao local, às vezes não dá para ter uma distância cravada. É o caso também da prova passada em Aracaju, onde o mini sprint tinha que fazer 20 quilômetros de bike e não 10. Aqui, então, em vez de 10, vai fazer 12. Aqui nós temos uma informação também sobre altimetria. Altimetria desse percurso do Cabo Branco para chegar lá na Estação Ciências e a altimetria desse percurso que a gente tem entre a estação e o centro de convenções. Essa é uma prova um pouquinho mais dura, não tem como escapar das subidas. No final do Cabo Branco tem uma ladeira pesada, então você precisa subir essa ladeira para continuar. 99% dos atletas conseguem subir tranquilamente pedalando. Se você não conseguir subir pedalando, não tem problema, desça, empurre a bicicleta e depois continue. Mas essa subidinha aí, ela faz parte da brincadeira dos senhores deste final de semana em João Pessoa. Aqui nós mostramos por cores aonde que é o percurso, né? Então a linha vermelha é aonde você faz o retorno do ciclismo. Aí a linha pontilhada amarela é onde você já vai estar indo para a transição. A transição acontece dentro do estacionamento da Estação Ciências e a linha verde é o percurso que você vai fazer na corrida. Então, observem que o retorno de quem vai fazer os retornos do ciclismo, do sprint, do olímpico, para quem está vindo do centro de convenções é a primeira rotatória. Não é lá naquela segunda lá que você, quando você chega da praia. É na primeira, quando você está voltando para a Estação Ciências, é a primeira rotatória que você faz o retorno para voltar novamente para o centro de convenções. Atenção para as regras, o vácuo será permitido somente para atletas do mesmo sexo, sujeito à desclassificação. Meninas, vê aquele pelotão de homens e se sente seduzida pelo você se infiltrar naquele pelotão e ganhar tempo, você será desclassificada. Meninos, vê um pelotão de meninas e fala, é aqui que eu vou para ganhar tempo, você será desclassificado. É proibido o vácuo de pessoas de sexo oposto. Então, vácuo somente em pelotões masculinos, vácuo somente em pelotões de meninas. É proibido impedir a ultrapassagem do oponente em qualquer situação. Sujeito a acréscimo de 2 minutos no final da prova. Não é Fórmula 1, tá? Você tem que manter-se sempre à direita para que os atletas que estão em maior velocidade te ultrapassem pela esquerda. E atenção ao sinal sonoro. O atleta gritando esquerda, 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 ele está avisando que ele está te ultrapassando, ele está passando pela sua esquerda. Então mantenha-se sempre à direita e não pode impedir a passagem do oponente. Circulação sempre à direita, né? Já está escrito aqui. O atleta tem que conduzir a bicicleta até o local indicado para monte e desmonte. Acréscimo de 2 minutos no tempo final de prova. Você não pode desmontar da bicicleta após o tapete. E nem montar na bicicleta antes de cruzar o tapete. Então o limite, existe um limitador de espaço aonde você pode estar montado na bicicleta e aonde você tem que empurrar a bicicleta. Então você não pode ultrapassar essa barreira sem descer da bicicleta ou subir na bicicleta antes desse local. A corrida, ela inicia dentro da Estação Ciências e você vai fazer um percurso
de 1.250 metros indo, 1.250 voltando. Sendo assim, o mini sprint fará os 2,5 de corrida em uma volta, o sprint em 2 voltas e o olímpico 4 voltas. Teremos as xuxinhas, que são entregues para o atleta. O cara do mini sprint, ele vai e volta e vai direto para a chegada. O cara do sprint, quando volta, ele vai fazer o retorno e vai receber uma xuxinha. O atleta do sprint, quando está voltando pela segunda volta, ele já tem uma xuxinha no braço, identifica o atleta que está indo para a linha de chegada. O atleta do olímpico, abrindo a segunda volta, recebe a primeira xuxinha, abrindo a terceira, recebe a segunda xuxinha, e abrindo a quarta volta, recebe a terceira xuxinha. Então, quando o atleta está vindo na direção do portal com 3 xuxinhas no braço, ele está indo para a linha de chegada. Não pode esconder a xuxinha. Tem atleta que tira a xuxinha do braço e guarda no bolso, para que o oponente não saiba em que volta ele está. Cara, isso aí não vai mudar em nada a sua vida. Não vai fazer você ganhar a prova, não vai fazer ele conseguir te alcançar, porque se vocês estão em situações opostas até que ele te alcance, cara, ridículo isso. Use a xuxinha até o final, porque isso é importante para toda a organização da prova. É importante para os staffs, é importante para os árbitros saber que aquele atleta está em tal volta. E a identificação para saber em que volta ele está é a xuxinha no braço. Vamos lá, é proibido dorso nu. No Ironman foi anunciado que flexibilizaram o dorso nu. O cara ficar com um palmo de zíper aberto e coisas assim, tá passando batido lá. No nosso caso, os árbitros estão orientados a dizer para você, opa, fecha o zíper, para manter o dorso fechado, o dorso coberto. Então, aviso os senhores, não é a regra do Ironman, é a regra do Oshi Triatlo. Dorso nu não pode, né? Você pode ser desclassificado. Lógico que a gente vai fazer o tal do educativo, pedir para que você suba a blusa, que você feche a blusa, para que a gente não desclassifique você. Nós já tivemos uma situação em João Pessoa, se não me engano, na primeira prova do Ocean em João Pessoa, que o atleta simplesmente tirou a parte de cima da roupa. E a gente dizia para ele, cara, a roupa, e ele nem aí. E ele foi o campeão da prova, desclassificado. Não pode dorso nu, tirar a roupa, pedalar sem blusa. Não existe isso, tá certo? Sempre com a roupa. É proibido utilizar aparelho sonoro, o fone de ouvido. Esse final de semana nós tivemos um evento em Maceió, onde tinham 4.000 atletas. E eu falei, vou ser o batedor da elite. Então eu fui de moto, 5 quilômetros, 2,5. Quando eu fiz a volta, eu voltei conduzindo o atleta que estava em primeiro lugar no meio da multidão. Então eu venho ali na moto buzinando para as pessoas abrirem o espaço, porque os atletas já começam a voltar. Então a função do batedor é abrir o caminho para esse atleta conseguir passar de volta para até o portal de chegada. Cara, o povo com fone de ouvido só faltava atropelar os atletas, porque o cara tava com fone de ouvido e eu vindo com a moto e o cara distraidão com aqueles fonezão na orelha e não vê o que está acontecendo. É um risco gigantesco você utilizar fone de ouvido em corrida de rua. No nosso caso, numa prova, é proibido e você vai ser desclassificado se utilizar fone de ouvido. Não descartar materiais em locais não apropriados. Vamos dar um capricho na quantidade de lixeiras ao longo do percurso e pedimos encarecidamente: coloque e descarte o copinho no lixo, porque você pode muito bem correr um pouquinho mais e colocar o material
na lixeira. Não vai diminuir o seu pace, não vai diminuir a sua tensão com a prova se você conseguir carregar o seu copo por mais algum tempo. Peço encarecidamente que vocês coloquem o lixo sempre na lixeira. Não tem punição para isso esse ano, tá bom? Ano que vem vamos repensar essa questão. E acessem aí oshitriatlo.com.br, no caso barra Jampa 2024, e aí lá é onde está todas as informações dessa prova, é a página oficial do evento. Leia o regulamento do ranking, acesse a lista de inscritos, confira seus dados, confira as informações postadas também no nosso Instagram, e vamos agora, logo em seguida, para o Oshi Triatlo de Natal, dia 14 de setembro, uma prova inédita, Sunset, final de tarde de um sábado, uma prova num local maravilhoso, na Rota do Sol, com um belíssimo pôr do sol, DJ no final, uma cervejinha gelada. Então vamos se preparar para a quarta etapa do Circuito Oshi em Natal, 14 de setembro. Depois nós vamos ter uma pausa um pouquinho maior aí, porque nós temos o período eleitoral. Então no mês de outubro, que seria a prova de Olinda, como foi nos outros anos, a gente colocou para o dia 11 de novembro em Olinda, e para fechar a régua e fechar a conta no dia 15 de dezembro em Maceió, essa que é a mais tradicional prova do Circuito Oshi de triatlo, fechando o calendário 2024 e conhecer os campeões do ranking deste ano. Tá joia? Nos vemos, temos aí vários dias para assistir, reassistir, assistir de novo esse vídeo e não perder nenhuma informação. E até domingo.